O jejum bíblico é o assunto que será abordado neste estudo, cuja temática é uma indagação. Será que o jejum é um fator sine qua non para a Igreja de Cristo na dispensação da graça? Tentaremos responder esta pergunta ao longo desta mensagem, cujo texto bíblico base é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 19 e 20. E Jesus disse-lhes: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Começaremos este estudo realçando o nosso respeito a todos que pensam diferente e assumem outra posição em nosso meio. Aliás, a grande maioria. Faço isto com temor e tremor, pois amo a palavra de Deus e considero aos amados colegas e diletos irmãos. De antemão afirmo que o jejum bíblico é prática e não doutrina. Hoje a Bíblia não exige e nem proíbe que as pessoas jejuem. Este costume é estabelecido por Deus, pois vemos Moisés jejuando nas cadeias do Horebe por 40 dias, ali no Monte Sinai. Conforme registro em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 9, 9. O príncipe libertador dos judeus recebe o decálogo e se insere no contexto bíblico da dispensação da lei. Mais tarde, Deus, no dia da expiação, o Yom Kippur, determina o jejum pela expressão afligireis as vossas almas. Portanto, jejum é sinônimo de afligireis as vossas almas. Levítico 16, versos 29 e 31 diz: e isto vos será por estatuto. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todo o vosso pecado perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Esta aflição de alma é o mesmo que jejum, a qual traz consigo a ideia de tristeza. A palavra hebraica jejum, no Velho Testamento, segundo o léxico de Augustus Strong, na página 6685, é some. E a palavra grega traduzida como jejum em o Novo Testamento é nesteia. Ambos os vocábulos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significam a prática de abster-se de alimentos ou de algum prazer. Este jejum poderia ser voluntário, quando praticado como exercício religioso, ou por causa de pobreza. Jeremias 52, versículo 6. Ainda poderia ser um jejum particular ou público, como resultado da convocação da comunidade religiosa. Um exemplo de jejum público está prescrito na lei mosaica, guardado anualmente no dia da expiação, conforme dito acima, o 10º do mês de Tisri. Inclui uma parte dos meses de setembro e de outubro, conforme Levítico 16, 29. Também, em algumas épocas especiais, a igreja foi convocada a jejuar, de acordo com Atos 13, versos 2 e 3 e 14 e 23. Na dispensação da lei,
Israel jejuou pela vitória na guerra. Juízes, capítulo 20, versículo 26. Ana jejuou para ter um filho. Primeiro livro de Samuel 1, versos 6 a 7. Israel jejuou por causa de arrependimento. Primeiro livro de Samuel 7, versículo 6. Em primeiro livro de Samuel 31, 13, os homens de Gileade jejuaram, lamentando por Saul. E no segundo livro, capítulo 1, versículo 12, Davi e seus homens também jejuaram, lamentando a morte de Saul, Jonatas e todos os decaídos de Israel. Em 2 Samuel, capítulo 12, Davi jejuou também, pedindo misericórdia por seu filho, nascido de Batseba. Acabe, por sua vez, jejuou pedindo misericórdia, conforme registro do primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 27. Josafá e Israel jejuaram pedindo por ajuda e proteção, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Esdras e o povo também fizeram o mesmo, em Esdras 8, 21 e 23. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, Neemias jejuou e se lamentou pedindo por ajuda a Jerusalém. Neemias também, no capítulo 9, versículo 1 e 2, registra que Israel jejua em lamento e arrependimento. Esther, por sua vez, jejua com seus amigos pedindo vitória. Capítulo 4, versículo 16 do livro que leva o seu nome. No mesmo livro, capítulo 9, versículo 3, jejuar é mencionado como tendo tido um papel na vitória. E no livro de Salmos, tanto no capítulo 35, versículos 13 e 14, quanto no capítulo 69, versos 10 e 11, jejuar em oração e lamentação é alvo de registro dos salmistas. Isaías 58, versos 6 a 8, trabalhando o jejum que agrada a Deus, o profeta fala sobre o falso jejum e o verdadeiro jejum. Jeremias, no capítulo 36, versículo 9, retrata Israel jejuando, pedindo por misericórdia. No livro de Joel, capítulo 1, verso 14, capítulo 2, 12 e 15, quando o profeta fala do dia do Senhor, ele também trabalha que Deus ordenou jejum e arrependimento. Em Jonas 3, versículo 5, os ninivitas jejuaram em arrependimento, pedindo por misericórdia. E no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo de número 3, Daniel orou pedindo sabedoria e o anjo Gabriel atende ao pedido e oração de Daniel, trazendo-lhe a revelação de Deus das 70 semanas. Em se tratando do Novo Testamento, nós temos 10 passagens. Mateus, no capítulo 4, versículo 2, registra Jesus quando tentado pelo diabo no deserto. Em capítulo 6, versos 17 e 18, Jesus promete que o Pai abençoaria o jejum. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, Jesus disse aos de seus discípulos que eles jejuariam. No capítulo 17, versículo 21, o jejum é trabalhado por alguns intérpretes como muito necessário para deter ou expulsar algumas forças demoníacas. Em Lucas capítulo 2, versículo 37, jejuar era parte do serviço prestado a Deus por Ana. Em Atos capítulo 13, versículo 3 e em 14, versículo 23, a ordenação de pastores e missionários era acompanhada por jejum em Antioquia. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, em algumas versões da Bíblia, o jejum e a oração são a única razão à abstinência no relacionamento conjugal. Em 2 Coríntios 6, versículo 5, o jejum foi o modo como Paulo se aprovou como ministro de Jesus Cristo, segundo alguns intérpretes. 2 Coríntios 11, 27, Paulo jejuava com frequência de acordo com alguns exegetas da palavra.
Das 30 passagens aqui mencionadas, 20 são veterotestamentárias. Pelo menos das 10 neotestamentárias, apenas 5 estão dentro do contexto da igreja. Após trazer algumas inquirições, faremos a análise destas passagens. Primeiramente, por que antes da dispensação da lei, nem o crente de dispensações anteriores, inocência, consciência, governo humano e promessa, jejuou? Ou seja, de Adão até Abraão, inúmeros heróis da fé, e o próprio Abraão, o pai da fé, Isaac, Jacó, nenhum deles jejuaram. Em segundo lugar, o jejum praticado no Antigo Testamento, que aparece em um Novo Testamento, não era mandamento para Israel e nem para a igreja, a não ser a ordem ímpar dada para o dia da expiação em Levítico 16, 29 a 34 e 23, 26 a 44. Neste dia temos o uso de sacrifícios de animais, queima de incenso e jejum. Todo o ritual ali é tipológico, apontando de forma magistral para o antítipo, o Senhor Jesus Cristo. Mas podemos dizer também que há algumas práticas ali que retratam símbolos para a adoração da igreja. Primeiramente, o sacrifício de animais, não mais aceitos após o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Por isto vale ressaltar a crítica dos fariseus a Jesus, feita aos discípulos sobre o arrependimento, melhor dizendo, sobre o procedimento do mestre acerca do comer com publicanos e pecadores, recebendo esta resposta do Senhor: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Este tipo de sacrifício faz a igreja, que é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, de acordo com 1 de Pedro 2,9, realizar um sacrifício de culto racional, pontuado por Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro deste culto racional está a expressão do louvor. E aí podemos vincular tal culto a Hebreus 13, 15, na declaração do anônimo escritor sacro. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios de animais substituídos pelo sacrifício de louvor na igreja. O incenso seria outro ponto. O incenso é tipificado pela oração da igreja. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, versículo 3. Isto nos faz pensar no hino 156 do cantor cristão, em uma de suas estrofes: ó que prazer, glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar. Então, incenso seria o mesmo que as orações dos santos. Em terceiro lugar, o jejum, que representa para a igreja a abstinência das concupiscências da carne. Daí o apóstolo Pedro dizer: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Capítulo
3, versos 11 da primeira carta do apóstolo. Assim, o jejum que agrada a Deus, ou autêntico jejum, gira em torno de ações espirituais, consoante a afirmação questionadora e retórica do próprio Deus no capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre os oprimidos e despedaces o jugo? Porventura é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Versos 5 e 7. Porque o incenso e o sacrifício de animais oriundos do dia do Yom Kippur não são praticados pela igreja na dispensação da graça, mas o jejum que vem do mesmo evento deve continuar em nossa era? São indagações para nós pensarmos e tentarmos responder. Em terceiro lugar, analisemos agora os versículos pontuados acima e as argumentações para os mesmos. Primeiramente, eu jejuo hoje porque Jesus jejuou ao ser tentado no deserto após o seu batismo. É o argumento de alguns. Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É bom lembrar que Jesus nasceu sob a dispensação da lei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. E que o fim da lei é Cristo. Romanos 10, versículo 4. Jesus não ordenou que as pessoas fizessem este tipo de jejum. E a Bíblia também não diz que os cristãos nos dias apostólicos fizeram isto. Ficaram 40 dias e 40 noites a jejuar. Segunda argumentação: eu jejuo porque Jesus prometeu que o Pai em secreto me abençoaria. Mateus 6, 16 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens ou aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu Pai, que está em secreto, ele vê e te recompensará. O belíssimo sermão da montanha, Mateus capítulos 25, 6 e 7, traz em seus ensinamentos a questão do jejum, que os fariseus praticavam 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. O exemplo disto está na parábola do fariseu e publicano, onde o fariseu diz: jejuo 2 vezes por semana. O Senhor Jesus orienta sobre as esmolas, a oração e o jejum naquele sermão. E o que ele destaca é a prática individual acerca dos nossos semelhantes com as esmolas, do nosso Deus com a oração e de nós mesmos com o jejum. Uma orientação individualizada destas práticas fica bem patente no Sermão do Monte. É válido lembrar também que o sermão retrata um aspecto profético, realçando as orientações do rei para os seus súditos, pensando o quiliasmo ou reino milenar de Cristo, que abrangeria no futuro
de acordo com Ezequiel capítulos 40 e 48, a construção do templo judaico, a realização de vários sacrifícios, desde os sacrifícios de animais até a inclusão do sacrifício do jejum e também a guarda do sábado. O importante aqui para os discípulos de Cristo era não proceder como os fariseus. Isso também se aplica ao período milenar. Em terceiro lugar, eu jejuo para expulsar demônios. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa, senão por jejum e oração. Este texto da palavra de Deus é utilizado para sustentar a necessidade do jejum para os embates das batalhas espirituais. Mas é importante entender que tal recomendação de Jesus, com a inclusão da palavra jejum, em muitos manuscritos não se encontra. Portanto, não sabemos se há realmente a recomendação do jejum para a expulsão daquela casta. Talvez a oração só fosse suficiente. Em muitas versões, o versículo é omitido. Estudiosos acham que alguns copistas da Bíblia acrescentaram essa palavra não só neste versículo, mas também em 1 Coríntios 7, 5, em Marcos 9, 29 e em Atos 10, 30. Muitas traduções modernas da Bíblia omitem essas referências a jejuar, que não aparecem no texto original. Há, portanto, grandes possibilidades desta palavra não existir naquele texto. Quarta argumentação: eu jejuo para melhor servir a Deus. Ana, em Lucas 3,37, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Ana serve a Deus com jejuns e orações. Ela está no contexto da dispensação da lei e ela serve ao Senhor no templo cumprindo os ritos designados dentro daquela dispensação. A igreja não pode basear, agora pensando principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e os momentos em que jejum ali aparece, a igreja não pode se basear em um livro bíblico para a sua conduta diária enquanto igreja cristã. Se este livro bíblico for histórico, então o livro histórico ele perde a eficácia de determinação instrutiva de conduta pelo fato de a história ocorrer, mas muito dificilmente se repetir. Vale dizer que a nossa base doutrinal não está no livro de Atos, mas se encontra nas epístolas. Lá no livro de Atos podemos ler que os discípulos perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e assim o fazemos. Podemos dar um exemplo para discorrermos aqui, em um momento, sobre a questão da imposição de mãos, que aparece no capítulo 13, verso 3, no contexto do jejum da igreja de Antioquia e a imposição sobre os missionários Paulo e Barnabé para empreenderem suas viagens missionárias. Por incrível que pareça, não temos ordenação de pastores no livro de Atos, que é a ordenação feita por nós na atualidade, enquanto batistas regulares, para a ordenação de ministros do Evangelho. A ordenação de pastores com imposição de mãos, ela se encontra na carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto na segunda, cartas pastorais. No livro de Atos, nós podemos perceber a imposição de mãos sobre o embrião diaconal, Atos 6 e versículo 6. Em pessoas para a recepção do Espírito Santo, Atos 8, 17 e 19, verso 6, tenta-se até subordinar a prática, originando a simonia em Atos 8, 18 e 19, o Simão
tenta comprar os dons do Espírito Santo a partir da imposição de mãos nas mãos de Pedro, ou das mãos de Pedro, e é repreendido por este. No envio de missionários, conforme dizemos há pouco, em Atos 13:3, e também sobre doentes, e aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. Havendo orado, impôs as mãos sobre ele e o curou. Atos 28:8. A imposição de mãos em o Novo Testamento enfatiza propósitos bem definidos, relacionados a alguns sinais que acompanham a vida da igreja antes de a Bíblia se completar. E agora vamos elencar de forma mais sistemática esta questão. Em primeiro lugar, a imposição de mãos sobre os enfermos. Ela foi praticada por Jesus. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Marcos 7:32. Este ato foi conferido pelo Mestre aos seus discípulos como sinal confirmador ou autenticador da sua palavra. Marcos 16:20, que até então esta palavra estava incompleta pelo fato de o cânon não estar concluído. Diz assim a palavra de Deus: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Em segundo lugar, a imposição de mãos para abençoar as crianças. Tal conduta foi usada pelo Senhor Jesus Cristo para mostrar aos seus discípulos a identificação dos infantes com o reino dos céus. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Mateus 19:13 e 15. Em terceiro lugar, a imposição de mãos sobre os 7 diáconos. Um ato usado pelos apóstolos após a igreja escolher aqueles homens. Tal conduta está mais vinculada aos costumes da igreja primitiva do que um ato de ordenação. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6:6. Em quarto lugar, a imposição de mãos sobre os missionários. O mesmo que foi dito acerca dos 7 diáconos, pode-se dizer sobre Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia da Síria não está ordenando estes apóstolos ou missionários, mas impondo as mãos neles, como costume da igreja primitiva. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13:3. Aqui fica a indagação: por que o jejum coletivo aqui não estaria no mesmo patamar? Se não podemos ou não é necessário impor as mãos sobre missionários hoje para mandá-los ao campo, ou sobre diáconos, ou sobre crianças, ou sobre enfermos, ou sobre alguém para receber o Espírito Santo, por que também nós precisaríamos jejuar coletivamente? Quinta base do que estamos abordando: a imposição de mãos sendo usada com o propósito de outorgar o Espírito Santo. Aos que deviam esperar uma ação especial de Deus em sua vida, daí lermos em capítulo 19, versículo 6 do livro de Atos: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Tais casos retratam a prática em um momento da igreja primitiva. Assim, a imposição de mãos implicando ordenação está, sim, nas 2 epístolas pastorais de Paulo a Timóteo, como falamos há pouco. Ali ele traz a memória do novel pastor, o firmar-se nas profecias oriundas de sua ordenação. Naquela ocasião, Timóteo recebeu um dom espiritual e uma palavra de profecia, designando-o ao serviço. Daí temos o conselho paulino a ele, a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo 4:14.
O livro de Atos não é normativo, é histórico descritivo. Há práticas na igreja primitiva que não se repetirão hoje, a exemplo do que foi dito acima sobre a imposição de mãos. Lucas escreve este livro de história no ano 62 depois de Cristo, 8 anos antes da destruição do templo de Jerusalém. Sabemos que o judaísmo foi morto por Jesus na cruz, a partir do véu do templo rasgado de alto a baixo, conforme Paulo pontua em Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, ao combater a vida ascética dos gnósticos. Havendo riscado, diz a palavra, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Todavia, as práticas dos judaizantes só foram eliminadas da vida da igreja quando, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito destruiu o templo. O filho do imperador Vespasiano não deixou pedra sobre pedra, tanto no templo ou do templo quanto da cidade. Ali o judaísmo foi sepultado. Por isso, no livro de Atos, que foi escrito no ano 62, antes do sepultamento do judaísmo, nós podemos ver práticas que não se repetem na igreja cristã dos dias atuais, após a Bíblia ter se completado. Os exemplos são: primeiro, Paulo faz votos e raspa a cabeça com um casal amigo. E Paulo, diz a palavra, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, Atos 18. E podemos acrescentar ainda a questão dos 4 irmãos, que a pedido de Tiago e da igreja de Jerusalém, o apóstolo Paulo teve que também raspar a cabeça e fazer voto. Diz os versos 23 e 24 do capítulo 21 do livro de Atos. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Em segundo lugar, nós também temos, aliás, em terceiro lugar, nós também temos Paulo realizando a circuncisão com Timóteo para cumprir o rito judaico, a fim de levá-lo à segunda viagem missionária. O texto bíblico diz assim: Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16, versículo 3. Mesmo sabendo que a igreja de Antioquia, aí a quarta argumentação, era gentílica, era uma igreja de gentios, os apóstolos, na sua recomendação, a fim de agradar a Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e a própria igreja de Jerusalém, recomendaram que os crentes gentios antioquianos adotassem uma prática judaica de não comer sangue. Diz assim o texto bíblico: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impormos encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Atos 15, 28, 29. Em quinto lugar, passando a parte agora, ou retornando à parte de argumentações,
àqueles que dizem: eu jejuo no contexto da abstinência da relação conjugal para me consagrar a Deus. 1 Coríntios 7:5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Este texto acha-se na mesma situação de outros que não se encontram em algumas versões. Interessante aqui é que, desta feita, a palavra jejum não está nos textos receptos ou textos recebidos. Falo isto porque há aqueles que argumentam a falta da palavra jejum estar na atualizada ou na versão do texto crítico. Mas, nesse caso, não tem jejum, é na versão corrigida fiel, e não se encontra também na maioria das versões, inclusive no texto crítico. Uma versão corrigida fiel, que é oriunda dos textos recebidos de 1 Coríntios 7:5, diz assim: não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sendo assim, meus amados, parece-nos que a dedicação à oração era suficiente nesta atitude dos cônjuges. Uma outra argumentação é: eu jejuo para maior aprovação do meu ministério. 2 Coríntios 6, 4 e 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, há muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. É interessante dizer que somente 3 versículos no texto de 2 Coríntios retratam a palavra jejum. Todas as epístolas dos apóstolos não recomendam a ninguém jejuar. Apenas o apóstolo Paulo faz uma listagem e pontua a palavra vigília e jejum dentro do contexto de sofrimentos por amor a Cristo. Isto é assintomático. Não há recomendação para a igreja, mas como descrição dos sofrimentos do apóstolo dos gentios. Ele escreve advogando o seu ministério. Se nós pensarmos que vigílias e jejuns, neste contexto, estão associados a uma atitude voluntária de consagração do apóstolo, estamos enganados. Estaria vigílias e jejuns sendo associadas a tal atitude de consagração? Ou estes termos foram elencados, vinculados aos sofrimentos do apóstolo, a partir de noites sem dormir, vigílias, e fomes que passou, jejuns? Note o que diz esta versão. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, vigílias, e sem comer, jejuns. 2 Coríntios 6, 4 e 5. Uma outra argumentação: eu jejuo porque Paulo jejuava com frequência. 2 Coríntios 11, 27. Diz assim: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez.
Meus irmãos, o mesmo que foi dito em relação ao texto anterior pode ser abordado neste texto, pois o que vemos nas listas elencadas por Paulo são sofrimentos no ministério. Vigílias e jejuns pela causa seriam inapropriados para esta listagem. Veja novamente o que diz a versão supracitada. Tenho tido trabalhos e canseiras. Podemos ver a outra versão, em trabalhos e fadiga. Seguindo, muitas vezes tenho ficado sem dormir, em vigílias, muitas vezes, na outra versão. Tenho passado fome e sede, na outra versão, em fome e sede e jejuns, muitas vezes. E por fim, tem me faltado casa, comidas e roupas. E na outra versão, sem dormir e sem comer. Então aí está a análise e a argumentação dos dois textos epistolares. Acho mais razoável pensarmos nessa direção. Outra argumentação, eu jejuo porque Jesus disse que seus discípulos jejuariam, Mateus capítulo 9, 14 e 15. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Em Mateus 9, 14 a 17, Jesus ensina sobre o jejum diante do questionamento dos discípulos de João o Batista. Verso 14. Os discípulos de Cristo não jejuavam nos dias do seu ministério, e isto é notado pelos religiosos. É bom lembrar que o jejum é sinônimo de aflição de alma ou tristeza. Jesus não desmentiu a posição dos discípulos de João no tocante ao não jejum dos seus discípulos, mas deixou um questionamento e uma resposta aos seus questionadores. O questionamento: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Marcos 2,19. A resposta: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse dia, ou nesses dias, ou nesse tempo, jejuarão. Marcos 2, versículo 20. Dentro deste contexto, surge a conjectura: os dias em que o noivo foi tirado, porventura não consistem nos dias entre a sua morte e o Pentecoste? Pois embora Jesus já tenha ressuscitado, ele não ficou sempre em companhia dos seus discípulos. Ele não ficou diuturnamente com eles. Jesus prometeu voltar para os seus discípulos através do outro Consolador, o seu Espírito. Aí sim, ficaria diuturnamente na vida dos crentes. Ele seria morada de Deus em Espírito. O Senhor Jesus diz em João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ou seja, o noivo estaria presente na vida da igreja. Podemos pensar ainda no vocábulo tristes e suas variações, atrelados a este jejum, que é sinônimo de tristeza, do qual Jesus se utiliza nas últimas instruções dele aos seus discípulos no Evangelho de João 16, 20 e 22, comparando a sua situação com os discípulos com a situação de uma mulher grávida prestes a dar à luz. Diz assim o texto: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Creio que este é o tempo entre a morte de Jesus até o Pentecostes da igreja. E vós estareis tristes, que é sinônimo de jejum. Mas a vossa tristeza, também que é sinônimo de jejum, se converterá em alegria. Para nós, Pentecoste, Atos 2, dispensação da graça, retorno do noivo. Ele prossegue: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, aqui em comparação ao jejum dos discípulos, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Lembrando a todos que jejum também significa afligir a alma, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.
Assim também vós agora, naqueles dias em que o noivo seria tirado, na verdade tendes tristeza, jejum, mas outra vez vos verei, seu retorno para fundar a igreja e inaugurar a dispensação da graça e estar com os discípulos através da descida do Espírito Santo. E a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Assim podemos perceber na dispensação da graça que o noivo está conosco. Daí ele dizer em Mateus 28, verso 20, parte B: eis que estou convosco todos os dias, diuturnamente, até a consumação dos séculos. Daí a pergunta aos continuistas do jejum: precisamos afligir as nossas almas com jejum nos dias da igreja? Outro ponto relevante é a parábola citada por Jesus neste texto das Escrituras, somente atrelada ao jejum, após a resposta que Cristo deu aos discípulos de João. Também lhes disse uma parábola, diz Lucas 5, 36 a 39. Ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois que rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois que o vinho romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Percebe-se aqui alguma incompatibilidade entre esta mistura do Evangelho da Graça com uma prática legalista nascida na dispensação da lei. Uma a esposar a alegria da presença de Jesus, o Evangelho da Graça, e outra a externar a tristeza pela ausência do Salvador, o jejum. O novo ensino da graça de Cristo não pode ser contido dentro das velhas formas da lei. Conforme João 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Analisando o vestido e os odres, Charles Pfeiffer e Everett Harrison declaram que não é possível confirmar a estrutura do velho legalismo, a vitalidade da experiência nova produzida pela fé em Cristo. Jesus não disse para os seus discípulos jejuarem a fim de celebrar sua morte. Lucas 22, 14 a 18. Jesus disse que os seus discípulos iriam jejuar quando ele morresse, mas ele não estava dando uma ordem. Imperativo dado aos judeus sobre o tema somente ocorre no dia da expiação. Ele estava apenas falando sobre algo que iria acontecer nos dias da retirada do noivo. Naqueles dias eles jejuarão. Finalizo esse estudo com as palavras do escritor João Batista Lima. Ele diz que Jesus não falou que devíamos jejuar, mas que não fizesse como os fariseus ou religiosos de seu tempo. Não estão fazendo hoje a mesma coisa muitos evangélicos? E a partir daí, o escritor deixa algumas questões para reflexão. Primeira, os que têm o jejum como práticas religiosas, quase todos se gabam de poder e superioridade espiritual. Não seria isso também condenado por Jesus? Em segundo lugar, o verdadeiro jejum é aquele que não traz seu benefício próprio, nem vantagens superiores aos demais, como faziam os fariseus. 3. Algumas normas foram criadas por várias pessoas e líderes como o pretexto de um jejum bíblico eficiente, usam textos da Bíblia e misturam o Antigo Testamento com o Novo Testamento para aplicarem-nos aos seus estudos. 4. O texto de Atos 13, verso 1 e 3, eles usam para dizer que o jejum visa a honra de Deus e a humilhação diante do Senhor. Em quinto lugar, eles citam 1 Pedro 5,5 para o crente receber mais graça. Observe que o texto de Pedro, ele não trata de um exame exegético
se você fizer um exame exegético, melhor dizendo, ele não concordaria com tais afirmações, uma vez que o texto não contém formas de jejum inseridas nele. Em sexto lugar, muitos versículos do Antigo Testamento são usados nas formas cristãs para apoiar a prática do jejum. Mas, na verdade, esses textos devem ser analisados com cuidado devido ao cumprimento profético deles na pessoa de Cristo. E muitos outros eram práticas judaicas que deviam seguir, pois o Cristo, o Messias, ainda não havia chegado. Em sétimo lugar, o Novo Testamento faz pedidos sistemáticos para que a igreja ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Os ensinos de Jesus sempre traziam palavras como vigiai e orai, Mateus 26,41, Marcos 13,33. Mas não estava ali jejuai e orai, como querem os ensinadores modernos ou os pentecostais, que tomaram o ato como doutrina para um movimento religioso. Em oitavo lugar, Jesus disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. No conceito moderno seria jejuai para não passar por tentação. Em nono lugar, se olharmos, não houve mudança nas práticas cristãs dos tempos da Igreja Mãe para a Igreja moderna. Jesus ainda diz aos discípulos: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, versículos de número 46. Em décimo lugar, se o jejum para Jesus era tão importante de ser praticado, ele não teria dito aos discípulos para jejuar em vez de orar? Eles estavam dormindo, ou seja, estavam cansados, e uma sobrecarga no mundo espiritual também pairava sobre eles. Mas Jesus sabia que os discípulos também praticavam o jejum, e a oração então seria, na prática do ensino do Novo Testamento, uma arma, em vez de o jejum como penitência religiosa, como pregavam os fariseus. Em 11º lugar, Paulo nos seus ensinos e nas cartas sempre incentivou a igreja dizendo: irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Paulo poderia ter pedido muitos jejuns. Ele precisava vencer as lutas e guerras no seu ministério. Aos Tessalonicenses, Paulo pede orações para que a palavra de Deus se propague. 2 Tessalonicenses 3, verso 1. Não poderia ter pedido jejuns coletivos? Tiago também ensina a orar uns pelos outros para gerar cura e perdão, além de ser a oração a súplica que tem uma eficácia para a vida do justo. Tiago 5,16. A eficácia da oração hoje foi trocada pelo jejum de muitos. Quero acrescentar mais 2 pontos de minha própria autoria. O primeiro, os avivamentos relatados na história recente, provocados por jejuns e orações, a exemplo do Wesleyano na Inglaterra, não foi necessariamente resultado ou consequência de abstinência de alimentos. Acredito que eles foram mais resultados de uma dedicação maravilhosa à palavra de Deus, de uma demonstração rica de vivência com a palavra e também uma intimidade de oração dos irmãos Carlos Wesley e John Wesley e tantos outros na Inglaterra, além de outros avivamentos da história. E por último, a tentativa de barganha feita pelo jejuador no desejo de arrancar as bênçãos de Deus e não de buscar o Deus das bênçãos, deixam dúvidas para além das práticas dos fariseus do tempo de Cristo. Muitas vezes até o jejum é utilizado para pressionar Deus a abençoar o povo. E quando a resposta às orações vem, muitos reputam ao jejum e não à fé e à oração que praticaram. Portanto, irmãos, esta é a nossa posição em relação ao jejum.
Não conclamamos e tampouco conclamarei a igreja a realizar jejuns coletivos. A minha condição de saúde não me permite realizar tal prática. Se alguém julga a prática relevante e essencial para a sua vida cristã, então faça. Se tem saúde e pode fazer, como Jesus recomendou em Mateus 6, fique à vontade, mas faça entre você e Deus, porque entendemos que o jejum não é um fator sine qua non para a Igreja de Cristo na dispensação da graça. Que Ele nos abençoe.